Bem-vindos amigos a mais um episódio do Buongiorno com a nossa série A Itália dos Brasileiros, contando as histórias dos brasileiros aqui na Itália e hoje... Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte! Hoje temos mais uma história de uma brasileira que escolheu a Toscana para morar e tem uma história muito linda. Eu vou chamar já a convidada de hoje, que é a Cristina Borges. Ciao, benvenuta. Ciao, Alessandro. Como você tá? Tudo bem, tudo bem. Obrigada por ter me convidado. Então, Cristina, a gente tem muita história para contar, né? Cristina é interior design. E você mora na Toscana há bastante tempo, né? Há 22 anos. 22 anos, sim. Escolheu a Toscana. Na verdade, não foi bem uma escolha. Não? Aconteceu tudo por um acaso. Sim? Sim, porque, na verdade, eu cheguei em Milão. Quando eu vim quando eu vim para cá, eu tinha 30 e poucos anos. Era uma experiência que eu queria fazer a experiência, tinha que ser na Itália. Uma experiência de... Na verdade, assim, eu sempre falei que foi para... que eu precisava, trabalhando como interior designer, que eu queria fazer uma especialização na Itália. Sim. Mas, assim, é uma desculpa. Era um ano sabático. Um ano sabático. Era um ano sabático, certo. Era para fugir de uma história de amor. Uma história de amor. Uma história de amor. Que você queria esquecer, né? Que queria dar esse tempo de um ano. E cheguei em Milão. Chegando em Milão, fiquei pouco tempo, não me adaptei. E uma amiga em comum me falou de uma pessoa aqui, dessa amiga em Firenze. Vim para Firenze. Quando eu cheguei de trem, Alessandro, aqui é casa minha. Você acabou... Me apaixonei. Se apaixonou. Não, me apaixonei por Firenze. Na estação mesmo, já desci como se estivesse em casa. Vamos lembrar, né, Cristina, que você é de Goiânia. Goiânia, sim. Goiânia. Nasci e sempre vivi em Goiânia. Eu sempre confundo Goiânia com Goiânia. Todo mundo, né? Não só você. Goiânia é outra cidade, né? Goiânia. Goiânia, sim. Porque é complicado. Sim, centro-oeste. Goiânia, né, é claramente uma cidade muito diferente de Florença, muito diferente de tudo que tem na Toscana. E você, assim, acabou ficando aqui, acabou começando a trabalhar aqui, né? Trabalhando. A história foi um pouco mais longa, não sei se a gente vai nem ter tempo para... Não, pode contar, claro. Se é a história, a Itália dos brasileiros tem que contar. E na verdade foi que cheguei aqui com a passagem já de ida e volta, porque era definido um ano sabático. Fiz a minha experiência, quando estava prestes a voltar para o Brasil, faltavam uns 2 meses... Fugindo de um amor, encontrei outro. Atenção. Entendeu? Atenção. Pois é. Aí, 2 meses antes de voltar, 1 mês que eu estava com ele, com o Francesco, que é meu marido. Sim. Há 22 anos. Após 1 mês de frequência, na verdade, ele me pediu em casamento. Falei, não. Nossa Senhora. Preciso desencalhar, mas não tão desesperada assim, depois de um mês. Não, né? 30 e poucos anos. Falei, não, italiano, você tá muito doido. Você não, tá muito fora. Muito fora. Pois eu disse não e voltei para Goiânia. E a gente continuou sempre. Sim. Mas continuou em 1 mês. Depois de 1 mês, voltei, nos casamos. Nós nos casamos depois de 1 mês. Na verdade, de frequentação foi 1 mês, mais 1 mês de distância, e hoje temos 22 anos de casados. Nossa, deu muito certo, né?
Assim, assim, um mês e 22 anos. Aí 22 anos, é uma longa história. É uma história recheada com muito trabalho, muito sacrifício, mesmo porque a Gata Bija, quando a gente se casou, era completamente destruída, né? Sim, vamos explicar isso que não contei, né? A Cristina, ela é a gerente e dona, né, da Gata Bija, que é uma casa de vacanza, casa de férias. É uma residência. Um residence, o que acontece? Aqui na Toscana, né, funciona muito que tem apartamentos, quartos para alugar como hotéis, né? Tem café da manhã ou não tem, dependendo de como é a estrutura. E a Cristina fez essa Gata Bija, que está na província de Florença, mas a 18 quilômetros do centro de Florença, muito perto. E que faz um sucesso incrível, né? Porque tá sempre alugado, sempre cheia a casa, né? Só que você começou 20 anos atrás e a Toscana e aquela casa não era daquele jeito, né? Não, nós começamos do zero. Do zero, Alessandro, porque não tinha nada. Era a casa dos pais do Francisco, na verdade, porque é uma casa no campo, é uma casa colônica no campo, né? Sim. Que não é na cidade, justamente. E onde tem o fenil, onde tem os animais. Então, era tudo... Era para ser demolido, na verdade. Sim. E foi isso que nós fizemos. Mas depois de alguns anos, demolimos, colocamos para cima e, devagarzinho, nós começamos a história da Gata Bija, entendeu? E assim, demorou quanto para chegar a alugar? Você lembra da primeira vez que você alugou? Lembro. Primeiro cliente? Lembro, porque assim, foi até emocionante, lembro até o valor, 50 euros, e Nossa. eu achava já o máximo. Ah, é? E era um apartamento de 70 metros. Mas por que eu achava o máximo? Não é pelo valor, não era pelo dinheiro. É porque eu não sou do setor turístico. Sim, aliás, você não era, né? Não era. Agora você é. Mas eu não você não se sente não daqui. sou uma profissional, porque senão eu não sou uma profissional do turismo. Eu estou aprendendo ainda. Apesar dos 16 anos que nós temos a Gata Bija, eu estou fazendo escola ainda. Estou aprendendo. Todo dia eu aprendo com o cliente, entendeu? Então, em 2007, foi o primeiro cliente. Que é uma coisa que eu nunca vou esquecer, que na carteira de identidade dele estava, sabe o quê? Escrito Benestante. Benestante, explicamos o que quer dizer, né? Em português a tradução não conheço, mas é uma pessoa com bem de vida. Bem de vida. Profissão na carteira de identidade dele foi meu primeiro cliente. Por isso que eu nunca esqueci, foi em 2007. Mas o que é? Mas agora não se escreve mais na carteira de identidade. A não ser, foi a única que eu vi em todos esses 16 anos. Benestante nunca ouvi falar. Tá? Nem eu. Benestante. Talvez seja um bom trabalho. Um bom presságio. Um bom presságio. Presságio. Em português eu nem sei. Um bom presságio. Premonissor, não? Como fala? Enfim, o meu primeiro cliente foi um Benestante. Um Benestante. Na carteira de identidade. Boa. E assim, primeira vez foi uma 50 euros a estadia de quanto? Uma noite? Uma noite, um apartamento de 70 metros. Nossa Senhora, 50 é incrível. Aliás, não, ele ficou 2 noites. 2 noites. Por 50 euros? Por 50 euros. Então era 25 por noite. 25 euros por noite. Hoje não daria mais, né? Mas nem no quarto, nem o café da manhã. Hoje não daria, a não ser... Não. Explicamos, né? Para os nossos amigos que Florença, não quero dizer é cara, Florença vale muito. Não, deixa eu falar. Bravo. Florença vale muito. Tem que pagar para visitar Florença, porque você vai para Paris, para Londres, se você não chora e paga, e você vem para Toscana, tem que pagar também, não tem jeito. Então, hoje, se você pega um bed and breakfast, ou sem breakfast, só o bed, bed em 2 sentidos, né? O mal também é a cama. Perto da estação, talvez você vai pagar esses valores de 30, 40 euros, mas quando, não sei quando, durante qual temporada do ano, né? E depende do serviço, depende do que você quer. Sim. Porque a Toscana, ela tem bolso, ela tem bolso para todos os bolsos. Para todos os bolsos. Depende do que você quer. Sim. Não? E também da temporada, né?
E depende da temporada também. Depende da temporada também. Mas independente da temporada, de qualquer forma, eu acho que atende todos os bolsos. Sim, eu acho também. Mas voltamos um pouco à sua carreira, assim, você não parou de ser interior design? Não, e não tem nenhuma intenção de parar. Você continuou fazendo, né? Eu trabalhei para 2 multinacionais aqui em Firenze. Não vou falar o nome, para não fazer publicidade. Sim, não tem problema. Uma italiana e uma francesa. Trabalhei alguns anos. E há uns 10 anos atrás, eu acho, já perdi a conta. Quando nós resolvemos realmente que a Gata Bija estava andando para frente, eu não podia mais dedicar a essas empresas e a Gata Bija. Eu tive que fazer uma escolha. E, na verdade, não foi difícil. Apesar que eu tinha um salário... Posso falar o salário? Que eu tinha um salário não bom. Tinha um salário excelente. Quase 4 mil euros por mês. Nossa Senhora! Porque eu ganhava dentro dos projetos. Claro. Quer saber o meu salário quando eu fui para a Gata Bija? No primeiro ano? 0, né? Posso imaginar. Salário de empresário, pequeno empresário, é 0. Não, nada. Por um ano, nem um centavo. Mas era uma escolha. Sim. Ou ia para frente, mas eu acreditava que tinha grande possibilidade de crescimento, entendeu? Claro. Porque senão eu não teria deixado um grande trabalho que eu tinha, um ótimo trabalho, para me dedicar ali. Sim. E não arrependo nem um minuto por ter feito isso. Tá cheio de livros, né, falando dessas coisas. Se você quer ser um empresário, quer fazer dinheiro, você não pode olhar num salário imediato, porque você não vai ter salários, e também por anos, às vezes, né? Eu sei. Por anos. Eu sei, claro. Eu sempre falo que a pandemia, né, quebrou muitas dessas empresas de turismo. Então, quem começou, por exemplo, um restaurante que abriu antes da pandemia, pegou toda a pandemia, eu imagino que o dono, o empresário que colocou a grana para investir, não pegou nada, por muitos meses, muitos anos, 2 anos pelo menos, não ganhou nada. Mas, na verdade, você sabe o que é, Alessandro? Eu acho que você não pode trabalhar pensando só no dinheiro. Trabalhe acreditando no seu projeto. Sim. Entendeu? Então, é isso que eu tenho feito todos esses anos. Acredito no projeto, ele está funcionando, ele está andando muito bem, senão não teria 16 anos. Sim. Não? E a cada ano tem sempre uma forma de incrementar, de crescer. Então, eu acho que o dinheiro é uma consequência. Sim. É claro, você tem que ter a sua, como fala, a sua poupança ou uma outra renda para sustentar o projeto que ainda não está dando dinheiro, né? Claro. Porque senão... Se você quer começar um investimento, um capital inicial você tem que ter. Um mínimo você tem que ter. Você tem que ter para começar, mas tem que ter também a sabedoria até para esperar também. Para esperar. Claro. E no final, assim, depois cresceram os números, né? A Toscana explodiu, mas já faz muitos anos, né? Explodiu como tendência, como é uma região que todo mundo admira, que quer morar, que quer comprar uma casa, quer passar férias. É verdade. Eu acho que a Toscana é a marca mais famosa como região, é a região mais famosa da Itália no mundo. Eu também acho. Né? Eu acho. E mesmo porque, por exemplo, não que a gente tenha escolhido... porque você não pode escolher o tipo de cliente, a nacionalidade. Sim. Hoje, infelizmente, eu não trabalho nem com italianos, nem com brasileiros. Mas por qual motivo? Porque seja o italiano, seja o brasileiro, é um cliente, é um hóspede last minute. Ele decide no último minuto. Sim. E os outros clientes, as outras nações, até mesmo aqui eu falo até dentro da Europa mesmo, eles programam com 1 ano de antecedência. Então, eu com 1 ano de antecedência, eu já estou fechada. Sim. Porque eles programam, não deixam de vir, não tem no show, eles vêm, entendeu? Por esse motivo que eu acho uma pena não poder trabalhar com os meus connazionali, com os meus... Sim, com brasileiros, brasileiros. Né? Com brasileiros. Com brasileiros e com italianos também, mas é porque... Você nunca trabalhou com brasileiros?
Mas 1%. 1%? Né? Nem chega, não, nem 1%. Pouquíssimos tive, claro, mas talvez 1 ao ano. Comparado com todos aqueles os que eu trabalho, os alemães, os americanos, sim. Norte Europa. Sim. Também é por causa que a gente está fora, né? Fora do centro, precisa de um carro, precisa de... Precisa. Né? Sem carro. Não. Estamos, digamos, falando das colinas de Florença. Exato. Então, você tem trem chegando lá, mas para chegar no topo da colina, você tem que... Exato. E mesmo porque não é que a pessoa vem, que resolve ficar conosco, ela não vai para dormir. É uma experiência. Sim. Entendeu? Eu vivo lá também. Então, você compra o pacote. Sim. De como é viver na campanha, campanha não, no campo, né? No interior. Como é viver no campo toscano. Cristina, nós temos sempre uma pausa, né, que fazemos aqui, tomamos um cafezinho e vamos na hora do café, amigos, voltamos já e vamos dar uma olhada então nas colinas de Florença, o que acontece, né, na Gattabigia. E já voltamos. Vai. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Bom, voltamos do nosso cafezinho com a Cristina Borges e estamos falando de morar na Toscana. Você escolheu a Toscana, foi para Milão, depois Florença e as colinas de Florença. E você construiu essa sua pequena empresa, essa casa vocês, sim, você e seu marido. O Francesco, mandamos um abraço ao Francesco. E, assim, quais são as dificuldades de gerenciar, né, um trabalho como esse? Por exemplo, porque o brasileiro tem muita curiosidade de morar aqui, viver o trabalho, tem muito mito, às vezes, né? Nos dois sentidos, né? Às vezes acha que é muito mais fácil que no Brasil, ou pior que no Brasil, né? Quais são as dificuldades para uma pessoa que trabalha nesse segmento e quer começar do zero quase? Mas não, pode ser, eu acho melhor falar do zero mesmo. Do zero é melhor. Eu acho, sabe por quê, Alessandro? Porque a Toscana é maravilhosa. O dia que eu tiver que ir embora daqui, eu falo no sentido da aposentadoria, não sei se eu vou envelhecer aqui, é uma coisa que vou sentir muita falta. Apesar que o toscano ele é muito fechado. Então, o brasileiro que quer vir para cá achando que vai ter tapete vermelho, que vai achar que... Não vai ter. Não vai ter. Porque não existe a empatia toscana. Sim. Eu sinto muito ter que falar, porque você é um toscano, mas a sua família... É fabulosa, você sabe, né? Eu sempre te falei... Não. Esse episódio é patrocinado por a família do Alessandro. Vocês têm que vir conhecer a família do Alessandro. Empatia, alegria, família. Eu nunca conheci... a parte de tudo, Alessandro. Eu sempre te falei assim que a gente se conheceu. Mas vocês não vão encontrar isso. não vão encontrar. Eu sei. Então essa é a maior... E no interior é melhor que na cidade, né? Você acha? Eu não sei, porque eu sempre morei no campo, né? Você morou Mas morei em casa de estudante, morei 1 ano, entendeu? E assim, trocando sempre de apartamento. Sim, eu sei como é. E assim, foi aquele ano, não posso levar em consideração, porque é um ano que
é tudo festa. Porque é tudo novo. E você sabe que você está voltando. Então você aceita tudo. Diz, mas e daí? Tanto, eu estou voltando. Posso suportar? Claro, eu estou voltando. Mas aí quando não é mais essa situação que você sabe que se você não está voltando, que é aqui que você vai colocar suas raízes, aí muda. A história muda. Porque as pessoas que eram todas abertas, porque sabiam que também você estava indo embora. E agora você fica aqui. Então são tantos anos que eu moro aqui e devo dizer que assim, eu não sou inclusa. Não é inclusa? Não. Porque não se sente inclusa? Não, porque na verdade não é que eu não me sinto, porque eu me adaptei fácil. Completamente. Não, primeiro... Fácil, não. Não é assim. Porque de repente fala, não, italiano e brasileiro é tudo igual. Não é igual. Não é igual. É tudo diferente. Graças a Deus, né? Amém. Porque senão, que coisa chata, né? Nossa, já pensou? Tudo igual, não é? Não então, você que vai definir se você quer se adaptar ou não. Eu decidi que eu tinha que me adaptar. Que eu queria me adaptar. Que tinha muito para me oferecer aqui. Sim. Entendeu? Sim. E gostei e gosto ainda dessa experiência. Então, eu vivo ainda aqui como se eu fosse, apesar dos 22 anos, como se eu fosse tivesse de férias. De férias. Tentando me adaptar, conhecer ainda. Tudo bem que se vocês viessem, né? Se vocês viessem à casa, né, onde você fica, né? Claro que é um lugar bem lindo, bonito, na Toscana, então dá pra achar que está passando férias, né? Porque não é? Dá pra falar assim. Mas eu tô ralando, Mas tá trabalhando, Tô ralando. Mas vou te dizer que com certeza, eu não me acostumaria, por exemplo, nunca fui morar na Suíça, por exemplo, eu não posso dizer 100%. Porém, é um estilo de vida que provavelmente eu não me acostumaria. A cultura é diferente, não estou dizendo que é justa ou errada, mas até nas coisas corretas deles, eu não me sinto bem. Incrível, né, falar isso. Acho que às vezes nas coisas que são erradas da Itália, dos italianos, eu acho que tem um sentido que funciona. Como no Brasil, né? O jeitinho, dependendo de como em qual segmento é aplicado, eu acho que dá mais para viver nesse sentido do que no sentido suíço, que tá tudo daquele jeito, tudo funcionando e tudo... Mas estou exagerando, generalizando demais, mas estou dizendo, é difícil se adaptar. Não é fácil se adaptar. Não. Né? Não. Claro, se você precisa, se adapta, né? Não tem que se adaptar, não tem jeito. E mais do que precisar, eu vou te falar uma outra coisa. Não é o precisar, é ter foco. Quando você tem foco, Alessandro, você não vê mais nada. Sim, é verdade. Você passa por cima de tudo. Sim. Você tem um objetivo? É isso que você quer? Então você consegue. Nós começamos do zero. Sim. Entendeu? Não é que a gente tem, sabe o quê? Mas, de qualquer forma, começar do zero e ter conseguido fazer um percurso, que eu acho que é um percurso que tem sido bom até agora. Sim. Eu acho que valeu a pena. Valeu, com certeza. Valeu. E, bom, você tem essa característica de, assim, claro, um trabalho que funciona como temporada, né? Você tem uma altíssima temporada e uma baixa, quase zero. Você tem... Você fecha, né? Você fecha as portas. Fecha e fico de férias. Fica de férias. Dedico toda pra mim. Boa. Eu também gosto de viajar, né? Você gosta... tá certo, tá certo. E aí você, assim, tem que aproveitar aqueles meses e os meses que você tá, digamos, da primavera, de abril, né? Março. Abro em março e vou até... Agora, cada ano tá se estendendo, porque... A Terra está esquentando. Sim. Então, novembro... Antigamente, em outubro, metade de outubro fechava? Começo de outubro já fechava. Agora, eu estendi até novembro. Então, antes abria maio, outubro. Agora é março a novembro. Maio? Você não fazia abril? Pouca coisa em abril. Tudo dependia do tempo, entendeu? Porque as pessoas preferem ficar no campo quando o tempo está bom.
né? Entendi. E você sugeriria, vamos falar, uma sugestão financeira da Cristina? Não, estou brincando, né? Não é uma sugestão, não é uma indicação de como fala, de retornos financeiros. Mas você, assim, sugeriria um projeto desse para um brasileiro, uma brasileira que está pensando, claramente, que tem disponibilidade de fazer um investimento na campanha? Deve ter alguns, né? Como você... que fizeram ou restaurantes, ou hotéis, ou agriturismo que fala, né? Alessandro, depende. Por quê? Como eu te falei antes, não é... O dinheiro é sempre uma consequência. Se um brasileiro que ele quer vir para a Itália, na Itália funciona diferente. Porque no Brasil, o que geralmente o empresário faz? Sim. Ele monta... arruma um gerente. Sim, sim. E o proprietário. Você nunca vê o proprietário presente. É verdade. Aqui na Itália não funciona assim. Eu tenho um exemplo muito prático de um grande empresário que abriu um agriturismo próximo a nós. Um empresário, ele investiu, abriu uma estrutura fabulosa, piscina, fabulosa. Não tem ninguém. Ah, é? Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque ele usou o mesmo parâmetro que eu acabei de falar. Mas ele é brasileiro? Não, ele é italiano. É um grande empresário, entendeu? Então, brasileiro, se ele quiser vir, tem que vir, ele tem que pôr a alma brasileira lá dentro, entendeu? Mas também posso te dizer uma coisa, eu acho que não estamos falando só de dinheiro, né? Eu falei financeira, mas é bobagem. Provavelmente é uma questão de vida, qualidade de vida, escolha de vida, porque outro dia estava falando com meu pai e ele falou para mim, olha, eu adoro. Que você tem uma simpatia grande, eu vou fazer uma chavecada para o Brasil, tá? Tanto estamos falando em português, então não é propaganda para os italianos, porque os brasileiros que escutam. Não, meu pai falou, entre trabalhar, por exemplo, investir, digamos, ganhando pouco no Brasil e investir na Bulgária, sei lá, ou na Romênia e ganhar um pouco mais, não tem comparação, eu escolheria o Brasil. Ok. Por quê? Porque depende do perfil da pessoa. Você é uma pessoa que tem uma disponibilidade para ficar, por exemplo, eu fico em Florença e invisto na Bulgária, invisto na Romênia, e de vez em quando eu vou lá olhar, aí tudo bem. Agora, sacrificar, entre aspas, a sua vida, ir num lugar que é bonito, a Romênia, gente, eu fui 3 vezes, já fui namorado com romena, mas você vai sacrificar a sua vida em um lugar que talvez não seja tão gostoso como a Itália, ou como... Não é seu perfil. Não é seu perfil, então, talvez é uma escolha de vida, né? Eu acho. Mas eu acho que sim, o brasileiro que viesse para cá para investir tem que, como você falou, você tem um perfil para poder, antes de fazer qualquer tipo de investimento, vem para cá, fica um tempo. Mas de qualquer forma é diferente, porque uma coisa é você ficar aqui 6 meses só para observar. Porque você só vai observar o que é bom. Você vai frequentar bons restaurantes, você vai conhecer o que a região tem para te oferecer, mas e o dia a dia? É no dia a dia que você vai ver que realmente se você pode se adaptar ou não. Claro. E do ponto de vista fiscal também, né? A Itália é complexa, complicada. Muito complexa. Podemos dizer que o Brasil, ele chega a ser um paraíso fiscal em comparação à Itália, gente. Não é assim também não. Brasil essa foi boa. Eu também pago imposto no Brasil. Mas se você compara uma empresa, digamos, um jovem que abre uma empresa na Itália, um jovem que abre uma empresa no Brasil, não tem comparação. O custo de abertura, o custo de gerenciamento, empresa, estou dizendo, vamos comparar forfetária com simples nacional, né? Não tem comparação. Pelo menos nos primeiros anos. Depois, não sei, quando a empresa vira maior, quando vira indústria, aí é diferente, né? Porque o Brasil tem muito imposto sobre a produção. E é complexo, ICMS, é uma guerra entre estados, com certeza é complicado. Porém, as pequenas, ou média, não tão pequena, o simples consegue faturar bastante, né? Eu acho que aí não tem comparação. Depende do segmento também, né?
Tudo depende do segmento. Sim. Porém, eu acho que ainda o Brasil tem umas oportunidades para começar mais fáceis do que a Itália, eu acho. É verdade. Para começar, tô dizendo, não quer dizer... Tanto que no Brasil tem tantas empresas que morrem depois, né? Tem. Que quebram fácil, porque abre fácil, né? Entendeu? Porém, é uma experiência, eu acho, de qualquer jeito, né? Eu acho. Então, vale a pena fazer, tentar... É claro que teve, nos tempos, teve bastante gente que veio para cá, né? Na Toscana. Muitos brasileiros vieram, ficaram, trabalharam. E tem vários. Na verdade é porque eu não tenho contato com os brasileiros aqui, não por escolha. Porque do momento que você mora no campo, você não tem condição, você não tem possibilidade de haver contato com quem mora na cidade. Apesar que são 15 quilômetros da nossa casa até Firenze. Sim. Mas para frequentar as pessoas, você tem que frequentar os lugares, as pessoas. Bares e não é o meu estilo de vida e por isso eu não tenho contato com brasileiros. Sim. São realmente poucos. Sim. Mas enfim, com certeza depende muito também de pessoa a pessoa, né? Também. É uma coisa que eu vi que tem pessoas que gostam de fazer parte de uma comunidade, tem pessoas que, como você falou, estão focadas. Então, às vezes... Depende do foco de cada um. Exato. E também, vou dizer, uma outra socada agora, às vezes até o amor é um desvio do foco. Às vezes, para mim, né, eu escuto dizer muitas empresárias ou empresários falam, eu não me, como fala, não namorei por todos esses anos, até hoje, né, porque eu queria foco no meu projeto. E, sabe, claro, hoje em dia talvez seja um pouco mais, um pouco diferente, mas quem muda de lugar, quem muda de país, quem precisa economizar muito, talvez no comecinho. Exato. Né? Mas eu apoio essas pessoas, hein? Você apoia? Claro. Eu apoio também. Claro. Eu apoio também. Sem foco você não é nada, Alessandro. Apoio também. Apoio também. Sim. Aliás, não só apoiar, mas admiração. Sim. Eu acho que assim, não tem... O sacrifício paga. Sempre. E faz parte. Faz parte. É claro. E a gente não é, talvez, Ennio Morricone ou Elon Musk, não porque não tivemos dinheiro. Também pode ser uma parte, mas porque a gente não dedicou foco 100%, por exemplo, na música, né? Para você virar um cara como ele, como o Ennio Morricone, você tem que estudar 24 horas por dia, né? E se quem quer vir para cá, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Colocar a chave na mão do gerente. Tem que trabalhar. Tem que ficar lá de olho. Tem que movimentar. Tem que participar do crescimento. Sim. É o único modo. Mas, enfim, tem bastantes chances, mas eu acho que o interessante da Toscana é realmente esse estilo de vida, que você está no meio ainda de muitas coisas acontecendo, né? De cidades grandes como Roma, Milão, você tem Bolonha perto, tem empresas, então quem não quiser empreender também pode vir fazer uma experiência de trabalho numa empresa, pode tentar... Eu acho que vale a pena, você aprende um idioma, que é legal. É uma experiência que vale a pena. Vale a pena e talvez você vai ter oportunidade de aprender outros idiomas para viajar em outros lugares, né? Exato. Então eu acho interessante isso. E, bom, Cristina, nós olhamos também algumas imagens, né, antes de como era a sua residência, o seu residence, né? Que era bem acabado, né? Muito. Foi eu que fiz aquelas fotos, hein, Alessandro? Aliás, eu queria também comparar, você não me deixou comparar a Toscana com Dubai, mas eu vou...
Eu vou fazer essa uma outra socada agora na cara dos toscanos. Não, assim, quando você começou, eu acho que era um pouco como era o deserto de Dubai nos anos 90, assim. Você não tinha nada, na verdade, e o turismo também não era como hoje. Então, você teve também uma experiência de assistir uma evolução do turismo. Hoje, Florença e a Toscana, no geral, vive um turismo quase completo, ou seja, quase 100%, assim. Claro, é alta temporada e baixa, mas com aquela alta temporada você trabalha o ano todo, basicamente. Mas eu posso te falar uma coisa, Alessandro, que nós não podemos nem falar de baixa temporada hoje. Alguns anos atrás, podia considerar baixa temporada. Mas se eu tivesse a estrutura que nós temos hoje no campo, no centro, eu trabalharia o ano inteiro. Ah, sim, não. Se você compara o Florença o centro da cidade, não tem mais baixa temporada. Não tem estopa. Não estopa o turismo toscano. Sim. Coisa que mudou muito nos últimos 20 anos. A cidade não mudou, é a mesma. Mas o fluxo... Florença não virou Dubai. Ainda bem. Ainda bem. Nós estamos na cidade do Renascimento. É intocável, Firenze. Intocável. Mas o fluxo aumentou. Aumentou e... eu não seria nem ingrado. Sim. Não seria nem capaz. Não seria nem capaz de quantificar em percentual o quanto aumentou. Eu lembro quando eu cheguei aqui no primeiro ano, eu ia era uma das coisas que eu sonhava, porque a segurança na minha cidade não me oferecia isso. Eu ia para o cinema, a primeira coisa quando eu fiz aqui foi comprar uma bicicleta. Era o meu sonho de consumo, poder ir para o cinema de bicicleta. Uma coisa simples, né? Para vocês, não para nós. Sabe o que é voltar à meia-noite sozinha de bicicleta? Ainda parava em uma livraria que hoje não tem mais, na Piazza della Repubblica, que era a livraria Edison, né? Na época. Ah, sim, verdade. Sim. Porque ficava aberta até meia-noite, parava minha bicicleta, não tinha ninguém na Piazza della Repubblica aquela hora. 11 horas, meia-noite, porque fechava meia-noite. Sim. Parava minha bicicleta, lia os livros, ficava lá curtindo os livros, tomando um café, pegava minha bicicletinha e voltava para casa de estudante. Porque dividia com essas estudantes. Sim. Hoje isso é impossível aqui, porque é cheio de turista. Meia-noite você consegue fazer. Eu ando muito de bicicleta, viu? Em Florença. Eu pego aquelas bicicletas como chama? Ok. Aquelas de aluguel. De aluguel, com aplicativo. Eu já usei também. É muito prático, muito bom. Muito prático. E eu ando muito. Claro que na alta temporada é difícil passar nas ruas, nas ruelas. É impossível. Tem que passar pelo rio, tem que passar pelas ruas maiores. Há 20 anos atrás você não tinha esse problema. Sim. Eu acho que esse é o termômetro do fluxo de gente. O fluxo turístico. Também fala que os números de gente que vai visitar Florença são impressionantes, né? Nos próximos, 30 anos. Estamos falando de, não me lembro, mas provavelmente 1 bilhão de pessoas que ainda poderia visitar Florença. Pode ser até mais, né? É muita coisa, né? É muita coisa e tem a fidelidade dos clientes. Eu tenho cliente que frequenta a nossa casa há 12 anos. Que são alemães, são holandeses. Todos os anos, há 12 anos em Manca, eles estão ali. Sim? Sim, pegam um apartamento por 10 dias, uma semana, 15 dias. Nossa. Reserva com antecedência? Não, 1 ano. Eles já... quando vão embora, já deixam reservado, que é aquela que a gente já tinha falado, né? Porque eles já reservam antes. Vão embora, já deixam reservado para o próximo ano. E isso é interessante, né? Isso é interessante. Mas... gratificante. É uma coisa bonita. Eu acho que tem que valorizar muito porque são terras que... Você deveria ter muita indústria para fazer a riqueza que está sendo feita, né? Ou também empresas locais que tem, né? Tem bastante. Porém, eu acho que o turismo dá essa oportunidade
Para muita gente, né? Muita gente. O segmento, digamos. Eu acho. É. E é divertido, na verdade. Você conhece um monte de gente. É divertido, sim. Você tem condição de falar várias línguas, sim. entendeu? Uma coisa que eu aconselho para quem quer vir, antes de aprender o italiano, venha com um bom inglês. Bom inglês. Porque é fundamental. É bacana. É interessante porque aqui, na verdade, você tem oportunidade de trabalho nesse segmento bastante fácil, né? Muito. Assim, sempre falta. Sempre. Falta emprego, né? Sempre. Falta emprego para quem trabalha no... Não, é o contrário. É o contrário. Tem emprego sobrando, né? Como fala. Tem exúbero. Falta empregador... Tem exúbero de trabalho. Falta pessoa Falta funcionários, né? Falta pessoa preparada. Então, se você fala inglês, eu acho que você já tem 50% do caminho já traçado. Porque no centro de Firenze, por exemplo, não só no segmento turístico, mas em qualquer loja, se você fala inglês... Sim. O jogo está feito. Sim. Você tem que falar. Isso ajuda muito. Eu acho. E Cristina, nós concluímos sempre os nossos episódios com uma pergunta que seja para um empresário de tecnologia, indústria, o que for, ou também um pintor grego com mãe brasileira. Qualquer pessoa que vem aqui, a gente faça essa pergunta. Então, para você também... Qual é a sua Roma, né? Todos os caminhos levam para Roma, então qual é o seu objetivo, o seu norte, a sua missão de vida profissional e pessoal, né? Relacionada ao que você está fazendo hoje. Eu ainda estou focada lá, na Gata Bija. Então a sua Roma é fazer Gata Bija. Continuar forte. Essa é minha Roma. Perfeito. É uma Roma concreta e bem simples, que muito simples. Não tem, digamos, chance para se perder. Não. É uma coisa bem clara e funciona. Funciona. Isso, funcionar assim é interessante. Não quero sair desse caminho. Legal. Cristina, grazie davvero, obrigado por ter participado. A nossa série, a Itália dos Brasileiros, na verdade, falamos muito de brasileiras que moram aqui, né? Que são pequenas empresárias ou profissionais ou empregadas em alguma empresa aqui. Então, eu acho que é um caminho bem interessante. É uma rubrica diferente, porque o Buongiorno normalmente fala de italianos no Brasil, de empresas no Brasil. Então a gente está olhando o outro lado. É bacana isso. Olhando o que os brasileiros estão pensando da Itália, né? Exato. Mas estão se achando bem. Né? Eu sim. Eu pessoalmente sim. Va bene, amigos. Grazie a tutti. Até a próxima. L'Italia è qui sempre. Siga o Buongiorno no YouTube e também no Spotify para escutar só o podcast. Grazie a Cristina di Gata Bija. Um grande abraço a todos. Ciao.